No final de julho de 2016, em Park West, Reino Unido, por volta da meia-noite, um grupo de adolescentes ouviram vozes de um grupo de homens, dois deles também adolescentes. Os adolescentes no parque reconheceram um deles como Shane, e a razão pela qual eles reconheceram era porque Shane tinha dado um soco na cara de um deles algumas semanas antes. Os três caminharam em direção ao grupo e perguntaram se eles tinham um cigarro sobrando. O grupo disse que não. Um dos três então riu e disse para eles que não os contrariassem, pois eles haviam matado alguém aquela noite. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso de Scott Wilkinson. Scott Wilkinson, de 48 anos, morava em Walton, Reino Unido. Ele foi descrito como um gigante gentil, que faria qualquer coisa por qualquer pessoa. Ele compartilhava um relacionamento próximo com seus pais, o David e a Jane. Seus pais brincariam mais tarde que, embora ele gostasse de tentar consertar carros, as suas tentativas de arrumar os carros muitas vezes deixavam o veículo em um estado pior do que quando ele encontrou. Em uma ocasião ele tentou instalar um teto solar, mas isso fez com que a água empoçasse e cada vez que o carro virava, o passageiro ficava encharcado. Ele já havia sido motorista de caminhão, mas foi forçado a entregar sua licença por motivos médicos, depois de sofrer um ferimento trabalhando para uma empresa de mudança. Ele tinha um problema cardíaco que às vezes podia desencadear uma convulsão, então ele instalou um monitor para ajudar os cardiologistas a analisar os dados do coração em relação às convulsões. O Scott foi casado 2 vezes e era um pai orgulhoso e nos últimos 4 anos mantinha um relacionamento com a sua parceira Lisa. Uma das maiores paixões do Scott era pescar, um amor que ele compartilhava com os outros membros da sua família. Ele encontrava muita paz ao sentar na margem do rio e ver o mundo passar, e desde que saiu do trabalho ele teve mais tempo para se dedicar à pesca. Ele frequentemente fazia viagens solo para alguma eclusa conhecida pelos moradores locais como Duncan Island, e em frente ao Weird Pub. Era um lugar frequentado por pescadores, era calmo, era tranquilo, um pedacinho do céu para quem queria passar algumas horas pescando e relaxando. Ele recebia a visita da sua parceira, a Lisa, bem como de amigos que lhe entregavam suprimentos, porque ele ficava feliz quando passava vários dias ou até semanas lá. Ele também ocasionalmente vendia pequenas quantidades de cannabis para outras pessoas que usavam a ilha. Segunda-feira, dia 25 de julho de 2016, era um dia quente e ensolarado em Walton, e era um dia para o Scott fazer algo que ele adorava, ir pescar. Ele partiu para Duncan Island, e quando ele chegou ele encontrou 3 barracas em seu local habitual. Mas o Scott não se incomodou e montou o acampamento não muito longe deles. Conforme as horas passavam, ele começou a pescar e tudo parecia normal. Quarta-feira, dia 27 de julho de 2016. O David, o amigo do Scott, foi visitar ele, e o Scott disse que não estava feliz com a bagunça que algumas pessoas que acampavam nas proximidades estavam fazendo. Depois de passar um tempo, o David foi para casa e disse ao Scott que voltaria para ver ele no dia seguinte, e que traria para ele um novo botijão de gás, para o fogão dele. O David também concordou que iria cuidar dos itens do Scott enquanto ele se preparava para ir para uma reunião no centro de empregos. Depois disso, o David saiu. Conforme o horário passava, a Lisa também foi ver o Scott e levar algumas bebidas para ele. A Lisa estava hospedada com o David e a esposa dele. A Lisa conversou rapidamente com outras pessoas que estavam perto da ilha e com a vinda do pôr do sol e a escuridão, a Lisa resolveu partir. Então o Scott a acompanhou até a ponte que ligava a ilha à margem do rio. Essa era a única maneira de entrar e de sair da ilha. Essa ponte era monitorada pelo CCTV, e ela foi vista saindo às 22 horas e 48 minutos. Ele disse que ligaria para ela às 23h30 para desejar uma boa noite e verificar se ela tinha voltado para a casa do David em segurança. Às 23h18, alguém que morava perto da Duncan Island ouviu o que chamou de caos total por cerca de 15 segundos. A pessoa disse que pôde ouvir as vozes de vários homens gritando. Enquanto isso, para Lisa, às 23h30 veio e passou, mas o Scott nunca ligou. A Lisa tentou ligar para ele, mas não conseguiu. Então ela percebeu que ele simplesmente tinha adormecido e entraria em contato no dia seguinte, quando o dia seguinte amanhecesse e amanhã chegasse. O David cumpriu sua promessa e foi até a Duncan Island para dar ao Scott um novo botijão de gás. No momento em que ele chegou, ele sabia que algo estava muito errado. Havia sangue por toda parte e nenhum sinal do Scott. Ele procurou pelo amigo, mas não conseguiu encontrar nenhum sinal dele. O David imediatamente ligou para a polícia e descreveu o que estava acontecendo, dizendo que chegou ontem ao acampamento e estava tudo bem, mas quando ele voltou no dia seguinte, estava tudo uma bagunça e tinha sangue por todo lado. Ele disse que já tinha ligado para os hospitais, mas ninguém tinha notícia do Scott.
Já tinha se passado 17 horas desde que alguém teve notícias do Scott. A polícia sabia que precisava encontrar ele rapidamente, porque ele provavelmente estava gravemente ferido, dada a quantidade de sangue no local. Um helicóptero da polícia foi enviado para ajudar na busca aérea. A Lisa já estava muito preocupada e estava no Weir Pub, do outro lado da ilha, enquanto esperava qualquer notícia. Logo depois das 15 horas, eles descobriram o que todos temiam. O corpo do Scott Wilkinson foi encontrado deitado em águas rasas por bombeiros que foram convocados para ajudar na busca. Eles sabiam que precisavam contar à família do Scott o mais rápido possível, antes que eles ouvissem isso de alguém. O corpo do Scott foi encontrado do outro lado da ilha, na parte oposta onde a Lisa estava. A ilha foi selada, desligada e protegida para dar uma chance aos examinadores de inspecionar a cena do crime minuciosamente e examinar tudo. Reunir o máximo de evidências possível era vital, pois devido à natureza da área havia o risco da cena do crime ser contaminada, devido à água, aos animais e à sujeira ao redor. Ficou claro muito rapidamente que não tinha sido um acidente. Eles começaram uma investigação de assassinato. Também ficou claro pela quantidade de sangue e onde o sangue estava que o Scott provavelmente estava deitado ou sentado quando foi atacado. Enquanto eles continuavam a revisar a ilha, a polícia encontrou algo que imediatamente se destacou como significativo. O outro acampamento tinha 3 tendas e vários objetos pessoais, incluindo escovas de dente e pontas de cigarro, que poderiam conter DNA, que foram enviados para análise, assim como várias latas que foram encontradas no local. O lugar tinha sido claramente abandonado muito recentemente. A polícia começou a ir de porta em porta para tentar coletar informação, caso alguém tivesse visto ou ouvido algo incomum nas casas que ficavam em frente à ilha. Tinha uma fileira de casas lá, então esse foi o primeiro lugar para começar. As testemunhas disseram que não havia apenas o Scott na ilha acampando, também haviam 3 homens. 3 homens que não tinham sido vistos desde que o Scott havia desaparecido. Eram os mesmos 3 homens que estavam no acampamento quando a Lisa e o David visitaram o Scott. Paddy Myers estava liderando a investigação da equipe de crimes graves de Surrey and Sussex. Ele disse que nunca tinha visto fraturas de crânio tão terríveis antes. O Paddy disse que os ferimentos sofridos pelo Scott foram catastróficos. Os golpes na cabeça foram tão violentos que cortaram todo o crânio. Ele também teve 2 costelas quebradas, olhos roxos e baço rompido. Ele havia levado socos e chutes. Uma coisa que seus ferimentos sugeriram foi que isso não foi executado por uma pessoa agindo sozinha. Devido à natureza dos seus ferimentos, acreditava-se que provavelmente era um pedaço de madeira que havia sido usado no assassinato, mas foi muito difícil para os policiais tentar descobrir qual, visto que a cena do crime estava em uma área arborizada, com vários pedaços de madeira espalhados ao redor. Qualquer um que fosse considerado grande o suficiente foi removido da cena e enviado para análise. Encontrar impressões digitais em madeira como aquela era um desafio. Também havia um ferimento no braço do Scott que se acreditava ter sido causado por uma faca. E um detalhe, a faca do Scott, a que ele usava para pescar, desapareceu. E apesar das extensas buscas pela ilha, eles não conseguiram encontrar a faca em lugar nenhum. Então a próxima coisa que eles fizeram foi procurar a faca no rio. As equipes de busca subaquáticas de especialistas em água foram trazidas e receberam a meticulosa tarefa de vasculhar o rio. Foi um empreendimento incrivelmente difícil porque a visibilidade na água era muito baixa e a água era perturbada pelos numerosos barcos que passavam e usavam o rio todos os dias. Mas depois de um tempo, um dos mergulhadores emergiu do rio segurando uma faca longa com um cabo preto. Nenhuma impressão digital foi encontrada, mas eles esperavam que algum DNA pudesse ser coletado. A notícia de que eles estavam esperando, através das escovas e latas que haviam sido levadas do outro acampamento, forneceram 13 correspondências positivas para homens que já eram conhecidos da polícia. Eram 2 adolescentes e um homem de 20 e poucos anos. Todos eram membros da mesma família. Shane, seu irmão Lenny e seu primo Charlie. O mais novo, Lenny, tinha apenas 16 anos e foi dado como desaparecido após fugir de uma casa de abrigo em Blackpool. Os policiais que estavam investigando o assassinato do Scott sabiam que outros policiais tinham acabado de estar com eles. A polícia tinha ido visitar a rua onde a família do Lenny morava para tentar encontrar e levar ele de volta para a casa de abrigo em Blackpool. Quando eles chegaram, a polícia parou Charlie Smith enquanto ele tentava sair correndo pela porta dos fundos. Um dos policiais disse que todos pareciam estar muito cansados, com o Shane quase dormindo no sofá. Quando questionado por que ele estava tão cansado, ele respondeu que só tinha dormido algumas horas. O Lenny foi levado para um escritório do serviço social e depois de volta para Blackpool. Mais tarde, naquele dia, Charlie e Shane também se encontraram com a namorada de Shane, Leah, e a amiga dela, a Kaylee. Enquanto eles andavam e conversavam, o Shane de repente disse algo chocante. Ele disse que eles haviam matado alguém na noite anterior ao espancar um homem com um pedaço de madeira, antes de roubar uma motocicleta e fugir do local.
A Leah e a Kaylee se recusaram a acreditar neles. O Shane então apontou para a moto que eles pegaram e tentaram atear fogo. O Charlie informou que o Shane estava dizendo a verdade. Eles mataram alguém. Ele disse que estava lá. Os investigadores estavam interessados neles. Enquanto a polícia dirigia pelas ruas, avistaram Charlie, que tentou fugir, mas o alcançaram, e o jovem de 21 anos foi algemado e levado sob custódia. Lenny, que agora estava de volta aos cuidados do serviço social em Blackpool, aparentemente, como seu irmão, simplesmente não se conteve e falou sobre o que tinha acontecido. Ele estava na academia com seu funcionário-chave e disse que o Shane não seria capaz de usar equipamentos na prisão. Intrigado, esse funcionário perguntou o que ele quis dizer com isso. O Lenny disse que o Shane tinha participado de um assassinato e que ele estava junto. O funcionário e o diretor não acreditaram e disseram que ele não deveria fazer piadas com coisas tão sérias. Lenny foi mais tarde preso em Blackpool e Shane também foi levado para a custódia. Agora era a hora deles serem entrevistados. Eles gravaram um vídeo do interrogatório dos três em uma sala à prova de som. O primeiro foi Shane, mas as perguntas foram feitas a todos os três. A polícia disse que o Scott Wilkinson foi encontrado assassinado na tarde de quinta-feira, dia 28 de julho daquele ano, e que evidências forenses ligavam eles ao crime. Então, a policial pediu para o Shane dizer aonde e com quem ele estava na noite do dia 27 de julho, a partir das 18 horas. Ao que ele respondeu, sem comentário. A policial perguntou o que aconteceu. Ele respondeu o mesmo, sem comentários. O policial perguntou ao Lenny se ele estava na cidade na quarta-feira, dia 27 de julho, e ele respondeu, nenhum comentário. Perguntou se ele estava lá e desde quando, e ele respondeu a mesma coisa, nenhum comentário. A policial disse que queria falar sobre a arma que foi usada para agredir, matar e assassinar Scott. Pediu para que ele descrevesse essa arma para ela. De onde tinha vindo essa arma? O Shane disse o mesmo, sem comentários. Perguntou também quem usou a arma, e ele disse a mesma coisa, sem comentários. Ela disse que acreditava que tinha sido Lenny, Charlie e ele que estavam naquela área na semana passada. Ele disse o mesmo, sem comentários. Então o Charlie deu uma declaração pelo advogado que dizia: lembro-me de falar com um homem de 40 anos. Ele disse que seu nome era Scott. Estávamos conversando sobre pesca e os tipos de peixe que ele pescava. Shane e Lenny estavam lá. Shane colocou seu material de pesca em sua barraca, então decidimos voltar. Todo o material de pesca havia sumido e as barracas estavam viradas. Elas tinham sido destruídas. Quando voltamos, Scott estava lá sozinho e disse que não tinha visto o que tinha acontecido enquanto ele estava dormindo. Ele estava ajudando Shane a procurar suas varas de pescar. Fiquei conversando com Scott por um tempo. Ele era um cara muito legal. Cerca de 1 hora depois saí. Shane e Lenny também saíram e foram na direção oposta ao mesmo tempo. Nego ter causado qualquer dano a Scott e não vi ninguém causar nenhum dano a ele. Depois que eu saí na terça-feira, dia 26 de julho de 2016, e não voltei para o Rio. Ele disse que não houve assassinato. Depois o policial perguntou se ele sabia quem era o responsável pelo assassinato. E ele disse sem comentários. Ele disse que eles decidiram deixar a ilha depois que um grupo de viajantes irlandeses apareceram e se uniram ao Scott. Não havia evidência de mais ninguém nas imagens da CCTV, que cobria a ponte, que era a única maneira de entrar e sair da ilha. O Charlie disse que tinha ido ficar na casa da sua irmã e que não tinha estado lá no dia 27 de julho. A irmã do Charlie, a Caroline, e seu namorado Kieran apoiaram o Charlie dizendo que ele esteve com eles na noite do assassinato. Vários dias depois de dar suas declarações, o Kieran se retratou. Ele disse que havia errado as datas. Todas as perguntas que a polícia fez foram respondidas com sem comentários, sem comentário, sem comentário. Enquanto as entrevistas continuavam, os resultados da madeira que havia sido retirada da cena do crime voltaram. Eles não tinham provas. Também não havia provas da faca que havia sido retirada do rio. Em 4 de agosto de 2016, por não haver o suficiente para acusar os três, eles foram libertados. Enquanto se aguardava novas investigações, a Lisa ficou arrasada, dizendo que parecia que a sua alma havia sido dilacerada. Mais tarde naquele dia, Charlie contou a um estranho o que eles tinham feito. Eles pareciam acreditar que eram invencíveis e não seriam pegos, mas eles não podiam estar mais errados. Isso era apenas o começo para a polícia e eles não iriam parar na busca por justiça, não importava quanto tempo demorasse. No aniversário de 1 ano da morte do Scott, a polícia lançou um apelo por mais informações. Eles deram uma descrição do Scott e do que havia acontecido até encontrarem seu corpo e pediram para qualquer pessoa da comunidade que tivesse qualquer informação contatasse a polícia, pois eles precisavam continuar a construir o caso. Charlie havia dito que não estava na ilha na noite do assassinato de Scott, então eles precisavam verificar se isso era verdade. A polícia rastreou os movimentos do telefone e a CCTV o pegou em uma loja onde recarregou o crédito do telefone. Ele foi então flagrado por outra câmera andando de bicicleta em direção a Donkey Island.
Enquanto continuava a vasculhar as imagens, eles encontraram os 3 caminhando para a ilha na quarta-feira, dia 27 de julho. A câmera também pegou eles enchendo suas garrafas de água, o que significava que quando Charlie disse que eles não haviam voltado para a ilha depois de terça-feira, ele estava mentindo. Por volta das 21h30, Lisa foi capturada em imagens da CCTV do Weird Pub, indo em direção à ilha. A câmera pegou a lanterna que o Scott estava usando enquanto caminhava com a Lisa até a passarela e às 22h59 ela foi vista se afastando da ilha. Devido à qualidade das imagens da câmera de segurança, foi incrivelmente difícil para a polícia determinar se os 3 haviam saído da ilha antes ou depois do assassinato do Scott, mas mostrou que não havia mais ninguém na ilha naquele momento além do Scott e dos 3 acusados. Às 23h18, o monitor cardíaco do Scott registrou que a sua frequência cardíaca havia aumentado, o que era potencialmente consistente com o impulso de adrenalina causado pelo ataque, e com a ajuda desses dados vitais, eles foram capazes de registrar um período de tempo para observar. Eles sabiam que demorava cerca de 6 minutos para caminhar do acampamento até a passarela, e lá estava a evidência que eles esperavam, uma filmagem dos 3 saindo da ilha, tendo acabado de atacar o Scott, acreditando que ele estava morto. A evidência do seu monitor cardíaco mostrava que ele realmente havia permanecido vivo por várias horas após o ataque. Às 2h30, as leituras eram inconsistentes com a vida. Os 3 foram então ao parque, onde se gabaram do que haviam feito ao grupo de adolescentes, mostrando para eles como haviam dado socos e pauladas em Scott. Após ser libertado, o Charlie mais tarde disse a um associado seu, chamado Peter, que ele estava envolvido na morte do Scott. Essa foi uma conversa que o Peter gravou e entregou à polícia. Essa era uma evidência que eles não podiam acreditar que tinham. Peter estava sendo investigado pela polícia por um crime separado, então ele gravou a conversa na esperança de fechar um acordo. O que Charlie disse foi comprometedor. Por que eles, Shane e Lenny, cometeram aquele assassinato então? O Peter perguntou para Charlie. Ele disse que eles simplesmente eram canalhas, que eles não prestavam. Ele disse que o Lenny e o Shane começaram a rir e ir para cima do Scott. Então o Lenny pegou a faca e cortou o Scott de um lado ao outro do braço. E o Shane tinha um pedaço de madeira com um prego que ele usou para bater na cabeça do Scott. Com isso, no dia 17 de julho de 2018, quando já havia se passado quase 2 anos desde o assassinato do Scott Wilkinson, Lenny Kroll, Shane Kroll e Charlie Smith foram presos por suspeita de assassinato. Agora a polícia tinha novas evidências sobre o assassinato do Scott. A polícia falou com Shane sobre o depoimento dado por pessoas no parque que disseram que eles tinham se gabado do que fizeram. O policial disse que 3 testemunhas na área de Groverlands Park disseram que por volta da meia-noite da mesma noite do assassinato, eles se apresentaram na delegacia e deram declarações em relação a 3 rapazes. As testemunhas disseram que Lenny e Charlie se aproximaram deles e Shane começou a falar sobre o que tinha acabado de fazer. O comentário era que ele havia acabado de assassinar alguém. As 3 pessoas disseram que se sentiram intimidadas por eles. Eles, como sempre, responderam todas as perguntas sem comentários. Tem uma hora na entrevista que o Charlie perde a compostura, então a namorada dele pede para eles interromperem por 1 minuto. Ele dizia que isso era só armadilha e que a polícia estava inventando coisas. Apesar de eles não terem cooperado, a polícia ainda não tinha apresentado uma das suas principais evidências, a gravação do Charlie falando sobre a morte do Scott. Eles sabiam que agora estavam encurralados e tinham esperança de que isso seria o que finalmente os fariam falar. A polícia disse que tinha provas em uma gravação de áudio do envolvimento do Charlie e dos outros no assassinato do Scott Wilkinson. Antes deles tocarem o áudio, ele disse que ia dizer de quem eram as vozes, mas que talvez eles reconhecessem. A polícia conseguiu montar uma linha do tempo que levou ao assassinato de Scott. Quando o Scott chegou a Duncan Island, Lenny, Shane e Charlie já estavam lá. Eles estavam no lugar habitual do Scott, mas ele não parecia se importar e montou seu acampamento a poucos metros de distância. Na segunda ou terça-feira, eles compraram um pouco de cannabis do Scott. Um pagou em dinheiro e o outro disse que pagaria na quinta-feira. Na terça-feira, dia 26 de julho, Lenny, Shane e Charlie voltaram para a casa da mãe do Lenny e do Shane, na Down Street, para trocar de roupa e pegar um pouco de comida. Quando eles voltaram para o acampamento, o equipamento deles tinha sumido. Eles disseram que perguntaram para o Scott onde estavam as coisas, mas o Scott disse que não tinha ideia. Eles voltaram para Down Street e falaram com o pai do Shane, o Jake. Ele não ficou feliz porque pelo menos uma das varas que haviam desaparecido pertencia a ele. Charlie disse que o Jake deixou claro para os filhos que era melhor eles não terem perdido suas coisas. Charlie também disse que o Jake subiu na moto e desceu para Duncan Island. Ele procurou os itens com o Scott e eles finalmente os encontraram em um prédio abandonado, perto do acampamento. Depois que a Lisa deixou o acampamento na noite seguinte, eles começaram a atacar o Scott, antes de deixar a ilha e fugir da cena do crime. No dia seguinte ao assassinato do Scott,
Charlie e Shane tentaram voltar para a ilha, potencialmente para destruir algumas evidências, mas a área estava infestada de policiais e havia cordões de isolamento por toda parte, então eles saíram rapidamente. Eles também tentaram queimar as provas. Eles continuaram a não comentar nenhuma das perguntas feitas a eles, mas não fez diferença. Lenny Craw, Shane Craw e Charlie Smith foram finalmente acusados de assassinato. Enquanto estavam sob custódia, Shane fez uma série de ligações para sua mãe. Ele disse a ela que o Charlie estava sendo alvo e intimidado por outros presos da prisão, mas ele também disse que não se importava com o Charlie. Ele estava mais preocupado com o Lenny e com a sua libertação. Kieran, que forneceu um álibi ao Charlie, mais tarde admitiria que ele e a sua irmã Caroline mentiram para a polícia. Lenny Craw era o mais novo dos três, tinha acabado de completar 16 anos. Era um de 6 que estava aos cuidados dos serviços sociais depois de ter sido retirado da casa da família por questões de abandono. Em 8 anos ele viveu em 9 condados diferentes. No dia 20 de julho ele fugiu da residência onde estava hospedado em Blackpool. Esteve na Duncan Island com seu irmão e primo para evitar ser pego e retornar para Blackpool. Seu irmão mais velho, Shane, deixou o sistema de assistência social e estava morando com a mãe. Ele foi descrito como líder do grupo por uma testemunha que viu eles na noite do assassinato. Lenny e Shane tinham condenações anteriores por agressão e os registros do sistema do atendimento indicavam que havia preocupações sobre o Shane sendo uma má influência sobre o seu irmão mais novo. Sua educação foi descrita como fraturada e tóxica. Seu primo Charlie não tinha endereço fixo e era conhecido por embelezar as coisas, sendo chamado de só boca e sem calças. Ele também tinha antecedentes criminais com condenações por ameaças, danos criminais e posse de uma faca em 2014. Ele se declarou culpado de roubo e foi condenado a 12 meses de prisão com suspensão em 2 anos. Em 21 de setembro de 2018, todos compareceram ao Guildford Crown Court e apresentaram alegações de inocência. A data do julgamento foi marcada para 4 de fevereiro de 2019. Charlie tinha alguém sentado com ele no banco dos réus que poderia explicar os procedimentos para ele e o que estava acontecendo. Depois de não fazer comentários durante as entrevistas, os acusados de repente se viram um contra o outro, tentando desesperadamente transferir a culpa para outra pessoa e para longe de si mesmos. Shane disse que Charlie havia tentado dar a Scott algum dinheiro para comprar maconha na noite anterior e que o Scott havia se tornado violento. Ele disse que estava com medo, então se levantou e deu um soco nele. Depois de dar um soco no Scott, ele disse que o Scott deu um soco nele de volta e ele o empurrou. Segundo Shane, quando o Scott caiu para trás, ele pegou uma faca e começou a balançar na mão. Ele disse que deu um passo para trás para sair do caminho. Então, do nada, o Charlie apareceu e o Charlie bateu no braço do Scott com alguma coisa e bateu nele novamente. O relato do Charlie foi muito diferente. Quando ele deu o depoimento, ele foi descrito como falando rápido como uma metralhadora e que ele se movia muito. Ele disse que o Scott havia tirado o equipamento de pesca deles no dia anterior, mas depois deu de volta. Ele disse que eles foram até a barraca dele para comprar maconha e do nada o Shane usou um pedaço de madeira para bater em Scott. Ele usou as 2 mãos como se estivesse jogando beisebol. Ele disse que eles começaram a rir dele, ele e o Lenny. Estavam rindo um do outro. Ele disse que era uma loucura, que foi nojento e que ele continuou batendo nele e batendo nele. Ele disse que não achava que eles fossem assim. Eles eram seus primos. Ele acrescentou que o Lenny havia cortado o braço do Scott com uma faca e que não foi legítima defesa ou nada parecido. Eles deveriam confessar o que fizeram em vez de fazer todos passarem por isso. Ele disse que explicou ao tribunal que não havia dito a verdade antes porque não queria contar o que eles fizeram aos membros da sua família e que ele estava com medo deles. Ele acrescentou que havia sido atacado por 2 homens a mando de Shane e Lenny e que esses 2 homens quebraram suas pernas e o ameaçaram para ficar quieto. Isso foi posteriormente questionado quando os paramédicos o visitaram e eles acharam seus ferimentos engraçados. Ele disse que estava tentando parkour e foi assim que ele se machucou. Lenny não testemunhou, mas foi alegado que ele estava parado perto da tenda quando o Scott foi atacado e ele não tinha visto nada. 3 relatos totalmente diferentes, todos tentando se absolver de alguma forma ou de outra. Enquanto estavam sentados no banco dos réus, era evidente que a gravidade da situação passou desapercebida dos 3 acusados, com Lisa dizendo mais tarde que foi ao julgamento e se sentiu com vontade de matar aqueles meninos, ela mesma. Enquanto eles sorriam e sorriam durante todo o processo, houve um momento em que o juiz pediu para eles levarem as coisas mais a sério, pois eles simplesmente não demonstravam nenhum remorso. Como parte do julgamento, o júri foi levado ao local do assassinato de Scott. Isso os ajudaria a colocar os relatos que estavam ouvindo no contexto do espaço e ver exatamente onde a vida do Scott havia terminado naquela noite.
A brutalidade a que o Scott foi submetido foi chocante para aquele tribunal. O patologista Dr. Richard Chapman atuou em 12.000 autópsias ao longo da sua carreira, incluindo uma para Diana, princesa de Gales. Ele disse que força severa foi usada para infligir os ferimentos na cabeça do Scott, e detalhou os outros ferimentos em seu corpo, incluindo costelas quebradas, 2 olhos roxos e grandes hematomas. Ele também disse que apesar de ele ter permanecido vivo por algumas horas após o ataque, os danos em seu crânio e cérebro foram tão extensos e graves que nenhuma intervenção médica poderia tê-lo ajudado. O Dr. Chapman disse que seus ferimentos eram semelhantes ao que se esperaria encontrar em alguém que estaria em um acidente de carro. Os pais do Scott, o David e a Janet, compareceram a todos os dias do tribunal e se sentaram na galeria pública, enquanto as evidências do que havia acontecido com o filho deles eram apresentadas ao tribunal. No dia 6 de março, o júri se retirou para considerar o veredito. Depois de 2 anos investigando, centenas de horas de trabalho, milhares de horas de imagens da CCTV, 1.800 exibições de evidências, 4.000 endereços visitados em investigações de casa em casa, e um julgamento que durou 5 semanas, o veredito finalmente veio 2 dias depois. Charles Smith foi absolvido do assassinato, mas foi condenado por homicídio culposo. Shane e Lane Craw foram considerados culpados de assassinato após o veredito. A promotora Helen Elwood disse que os 3 condenados tentaram culpar um ao outro pelo ataque selvagem a um homem que só queria desfrutar da paz, tranquilidade e sua paixão por pesca. Ela acrescentou que cada um deles agiu separadamente, independentemente de quem desferiu o golpe fatal que acabou com a vida do Scott. Já que o Shane e o Lane tinham menos de 18 anos quando assassinaram o Scott, ambos receberam pena de prisão perpétua com pena mínima de 15 anos. Charles Smith foi condenado a 13 anos de prisão. O juiz disse que eles 3 deixaram a ilha sem verificar a gravidade dos ferimentos e sem alertar o serviço de emergência, que Scott tinha sido colocado nas temperaturas do rio e deixado para morrer sozinho. Ele acrescentou que estava claro que houve uma quantidade significativa de premeditação, que os 3 discutiram como o ataque combinado seria realizado. O detetive Inspetor Pad, que liderou a investigação, disse que as sentenças proferidas refletiam a gravidade das ações ferozes que os 3 tomaram naquela noite de 2016. Em um comunicado, a família do Scott disse: "Nós existimos, funcionamos, passamos a vida em um estado robótico, machucados profundamente em nossa alma, chorando por dentro e ansiando por um consolo que nunca veio. Nunca nos recuperaremos, nunca encontraremos paz em um mundo sem Scott. Nunca mais seremos os mesmos e nunca perdoaremos os responsáveis." Um dos filhos do Scott disse que a maioria das pessoas se apega às memórias de infância de seu pai. Antes da ação cruel e sem sentido daquela noite, ele pensava nessas memórias de infância sempre que as pessoas falavam sobre seus pais. Ele disse que eles destruíram essas memórias. Shane e Lane foram enviados para a prisão, e suas celas estavam muito distantes uma da outra. No dia 1º de maio de 2020, Lane foi informado que seria transferido para uma prisão diferente, longe do Shane, o que deixou Lane muito chateado e fazendo ele ameaçar se machucar como resultado. No entanto, ele foi transferido no dia 16 de maio de 2020, às 5h40 da manhã. Os policiais estavam fazendo suas verificações em instituições para jovens infratores em Aylesbury, quando eles chegaram à cela do Lane Craw. Ele não respondeu, e mais tarde foi declarado morto. Sua morte não estava sendo tratada como suspeita, e o inquérito descobriu mais tarde que ele havia tirado a própria vida entre as 3 horas da manhã e as 5h30. Um relatório de prisão e liberdade condicional disse que houve uma falha em identificar ele como um risco de suicídio durante a investigação. Uma coisa permaneceu um mistério: o motivo do ataque ao Scott. Um possível motivo proposto foi que eles acreditavam que ele havia mudado seus pertences, então eles atacaram ele em revanche. Outra teoria é que eles queriam comprar mais cannabis e pagar mais tarde, mas ele recusou. Mas a verdade é que provavelmente nunca se saberá. Lisa disse que nunca vai parar de culpar ou odiar aqueles garotos pelo que eles fizeram ao seu Scott. Ela disse que foi um ato estúpido de violência que deixou a família dele e ela de coração partido. Ela acrescentou que eles costumavam sempre se despedir com um beijo. Daquela vez, simplesmente não o fizeram. Ela disse que o amava muito e sabia que era retribuída. Seus pais, David e Janet Wilson, disseram mais tarde sobre ele: "A energia e o entusiasmo que Scott direcionava para a pesca refletiam seu caráter para com as pessoas. Ele oferecia amizade, bondade e proximidade àqueles que queriam ou precisavam. Ele enriqueceu a vida das pessoas que o conheceram." Então, gente, esse foi o caso de hoje. Caso ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixe um comentário do que você achou do caso e um like, que não custa nada e me ajuda muito. Compartilha com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo e até a próxima. Lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.